Gente, muito boa noite. Vamos dar continuidade à programação do segundo Flitabira, que celebra... Aqui no meio. Eu ia te chamar. E celebra, o cara já senta. Foda. É a minha deixa. Senta, celebra. Celebra a minha deixa. 120 anos de Carlos Drummond de Andrade. Uma salva de palmas para Thiago Lacerda. E para Carlos Drummond de Andrade. E para Carlos Drummond de Andrade. Bem, gente, nós vamos fazer uma homenagem a Drummond de forma diferente. Eu vou convidar as pessoas que participaram não só dessa edição do Flitabira para conversar rapidamente com vocês sobre o trabalho que elas exerceram e outras em homenagem. Mas antes, eu tenho a honra de convidar a Sueli Machado para o palco. Bem, Sueli Machado, vocês sabem, é a coreógrafa, fundadora, diretora e tudo mais do grupo de dança Primeiro Ato de Belo Horizonte, que comemora esse ano 40 anos. Ano passado, durante o Flitabira, ela fez um desafio extraordinário, na verdade a palavra essa é um desafio extraordinário, de montar uma coreografia na forma como se fosse uma performance sobre o livro de Cacá Gontijo, um menino ainda que produz uma literatura extraordinária, dado inclusive a sua idade, e é um livro de literatura fantástica e fantasia que se chama Necromance. E a gente está fazendo o lançamento deste vídeo aqui em primeira mão, um vídeo dirigido pelo Rubem Naftali, que é um diretor que trabalhou com a gente lá. Não lembrei o nome do Rubem, estou bom de cabeça, hein? Tem que pegar a cachaça que eu tomei ali. Sabe quando é aquele branco, essa coisa assim que eu vou esquecer? Lembrei. Então, por favor, eu peço o pessoal para colocar o vídeo, depois a Sueli vai falar um pouquinho sobre o trabalho.
sobre essa mágica que você fez. Bom, em primeiro lugar, uma alegria estar aqui, um prazer enorme, muito obrigada pela presença. E é lindo pensar que hoje eu estava escutando as pessoas falarem sobre Drummond, dizendo das palavras simples, mas que tocam o coração e que são universais. O que a gente quis com esse trabalho é mostrar que nos gestos simples a gente pode tocar o coração das pessoas numa dança contemporânea, mas uma dança dramatúrgica, sempre ligada à literatura. Nossa primeira vez disso foi com o Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano, e lá o Pedro, nos assistindo, nos convidou para fazer o espetáculo Sem Lugar, em homenagem ao centenário do Drummond. A partir daí, a nossa trajetória com a literatura só aumentou, Hilda Rios e outros. Mas o desafio foi fazer esse realismo fantástico, essa ficção científica de uma criança de 12 anos que escreve um livro com alguns heróis ligando a realidade, a coisa dos vírus. E o que a gente fez foi tentar ser tão assim, imagético, feito o pensamento de um adolescente. E a gente fica muito feliz. Afonso tem sempre essa generosidade de, além de unir as pessoas, ele une as artes. Então, estar aqui, nesse momento, homenageando Drummond, tendo feito um trabalho sobre Carlos Drummond de Andrade em 2002, e nosso desejo é que circule esse trabalho por Minas, pelo Brasil. A mágica foi simplesmente tentar ser tão simples e tão onírico, feita a cabeça de uma criança. É isso que a gente tentou e não sei se conseguimos. Obrigado, Silvia. Mas eu queria muito... vocês desculpem a minha voz, que eu estou super gripada. Mas eu queria muito ler para vocês um poema do Drummond, que eu até sei ele de cor, mas nesse momento eu acho que eu ia ficar nervosa e não ia dar conta de falar de cor, que está no espetáculo Sem Lugar e que eu acho das coisas mais preciosas. E como em Minas nós não temos mar, nosso mar é de montanhas, eu acho que falar esse poema que chama Consolo na Praia me consola todos os dias pela falta do nosso mar, mas pela beleza das nossas montanhas. Vamos, não chores. A infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem, não possuis casa, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras, em voz mansa, te golpearam. Nunca, nunca cicatriza. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido. Mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu, na areia, no vento. Dorme, meu filho. E é quando a gente dorme que a gente sonha. E eu acho que a gente nunca precisou tanto sonhar como nesse momento. Sonhar com momentos melhores. Muito obrigada. Dei sorte demais com a sogra, não dei? Bem, bem, vamos alternar. Tiago vai falar um poema, depois eu convido outra pessoa para entrevistar rapidamente. Bom, boa noite a todos. Eu concordo com a Sueli. É tempo de sonhar. É tempo de sonhar bem acordado, Sueli, né? Em tempos difíceis, poesia.
Quero dizer que é um prazer estar aqui, um prazer ter vocês aqui hoje. É um privilégio poder ler Drummond e ler Drummond em Itabira. Eu acho que é um privilégio ao quadrado. E agradeço o Afonso, meu amigo, pelo convite, o Adriano, eu me contei, parceiro né? Esse querido. Sujeito é um sujeito tão querido, deixa eu te atrapalhar aqui um pouquinho. Ele é um parceiro, um amigo de tantos anos, que ele, por exemplo, no Fliarachá passado, né? Virei para ele e falei, vem cá, nós vamos fazer uma homenagem. Você não quer vir não só conversar sobre os autores e tudo, mas falar poemas, conversar? Foi, Tiago. Aí eu venho fazendo Drummond, você não quer também vir falar Drummond, tá com a gente? Pegou a estrada lá de Adriana, Teresópolis, Petrópolis? Petrópolis, aí da Serra do I. Não, mas antes 9 fizemos... horas de viagem, despenca aqui. Não, mas antes fizemos o Drummond lá em Belo Horizonte, né? O Amor Natural, teve isso, lembra? 115 anos do Drummond, começou ali, sabe? Olha ali, sim. Eu acho que começou, isso aqui começou ali. Mesmo Araxá, eu acho que começou, porque acho que Araxá foi depois. Foi. Ou será? Foi. Se Ele calhar fez uma Araxá fala- foi 17 e o que a gente fez em BH foi o quê? 16, Os 15? poemas eróticos de amor natural foram todos ditos por Tiago no teatro, no Minas, né? Foi no Minas. Foi no Minas, temos uma a plateia comemoração linda. de 115. Olha, tinha sacado Plateia isso não, linda. acho que ali foi a semente. Tá? Olha aí. Sim. E uma semente de muitas outras coisas, né, parceiro? Muitas outras. Então, eu escolhi para a gente abrir essa noite um poema que fala um pouco desse momento, dessa sombra que a gente está vendo passar. Graças a todos os deuses, passará. Passará. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Bem, continuando, eu queria convidar o meu querido amigo, antes de prefeito, Marco Antônio Lage. Marco, faça a abertura desse segundo festival, não sem antes agradecer a sua generosidade. Tudo que está aqui não acontece sozinho, é parceria com o Marco, com Natália, com o Gabriel, com todo mundo da prefeitura que nos colaborou com a gente, que nos ajudou. A gente está aqui nesse momento agora. Obrigado, Marco. Obrigado, Afonso. Boa noite a todos. Prazer muito grande, né, abrir aqui. A todos que estão presentes, a todos que estão nos acompanhando, também por essa experiência digital maravilhosa, né, Afonso? E é claro, nós estamos falando de resgate no nosso país, resgate de democracia, e Itabira vive esse resgate também já há 2 anos, e o resgate da cultura é aquilo que é mais importante nesse momento. O resgate de condições de vida da população de maneira geral, né, em todas as áreas, educação principalmente, saúde, mas a cultura conectada com a educação, conectada com o bem-estar da nossa população, né, e a cultura também como um elemento fundamental para levar, né, para resgatar esse valor de Itabira, essa preciosidade que é o valor cultural de Itabira, principalmente através da poesia do Carlos Drummond de Andrade. Como já foi dito aqui, nenhuma cidade no mundo foi tão cantada, tão descrita numa obra literária como Itabira, por Carlos Drummond de Andrade. E isso é muito importante para uma cidade
que vive o temor do fim do ciclo da mineração depois de 8 décadas e que precisa de se reinventar. E a reinvenção ela passa necessariamente pela cultura. É uma potência que nasce daqui para fora e o FLI Itabira traz essa possibilidade, né, para todos nós. Primeiro, porque está utilizando, embora não é simplesmente apenas uma festa literária, é um festival literário internacional que está usando os elementos da cidade, a curadoria da cidade, poetas da cidade, livros, lançamentos na cidade. Então tem um fator, a gastronomia da cidade, ou seja, Itabira está presente daqui, de dentro para fora. E isso nos leva a aproveitar isso, né? A esse deleite que é aproveitar desse momento da cultura, como este agora, com tantas pessoas importantes aqui presentes conosco, como Tom Farias, como curador, como o Rodrigo Lacerda, que é o editor-chefe da Record, que está relançando Drummond de forma maravilhosa, toda a obra do Drummond, como a Sueli Machado veio aqui trazer para a gente essa novidade de um filme através do Primeiro Ato, que teve conosco ano passado, o Tiago Lacerda, esse ator brilhante, todos amamos o seu trabalho, e sai de carro lá de Petrópolis para falar poesia, para declamar para todos nós. Não é? Isso tudo catalisado pelo Afonso Borges, que é este que tem essa capacidade de catalisar, de aglutinar pessoas, de transformar a cultura em algo tão importante, tão popular, tão aberto, e, sobretudo agora com essa experiência digital que leva Itabira para fora, para o mundo. Está aqui a escritora Ruth Simões, uma revelação de Portugal, por favor, Ruth, que vem pela primeira vez ao Brasil, ela desceu em Confins, de Confins Itabira. A primeira cidade que ela conhece no Brasil é Itabira, graças a essa experiência do FLI Itabira. Então, é um evento que vem para ficar com um legado muito importante para a nossa cidade, não é? E que oferece, não é, essa atração maravilhosa para o Brasil todo através do digital. Então, Afonso, muito obrigado. Tom, todos aqueles que participaram, o Instituto Vale, que patrocina esse evento, não é? Então, isso tudo é muito importante para fazer essa reinvenção da nossa cidade, que seja perene. Então, muito obrigado a todos vocês. Tiagão? Pois o poema anterior foi sobre o medo, né? Eu queria muito ler esse poema, porque é importante a gente falar sobre o medo, né? Mesmo. E agora eu acho que cai bem uma sugestão, né? Depois do horror, eu acho que a gente precisa reencontrar um caminho. Então esse poema chama Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Vou chamar agora meu companheiro, meu parceiro de ideias e conceito, uma pessoa que eu conheci, que imediatamente se transformou num grande amigo,
a ponto de, no dia 10 de dezembro, eu ser o padrinho do casamento dele. Olha que honra. Tom Farias, por favor. A pausa diz tanto. Alugar o Maracanã. Eu avisei que o povo, agora você vai ter que convidar todo mundo aqui pro casamento. Bom, que levem um presente, mas tudo bem. Ô, Tom, eu queria que você já falou um bocado da coisa da curadoria. Para variar um pouquinho, fala da sua relação com o Drummond e conclui sobre a curadoria. Eu não tenho essa idade toda, né, que você quer que eu tenha, né? Mas não, eu tinha por volta de 23 a 24 anos e uma pessoa muito, vamos dizer, confiante de tudo que eu queria fazer e não media menor esforço para isso. Achava que todo mundo era igual a mim, assim. Eu escrevi uns poemas loucos, uns sonetos malucos, enfim. E Você já escrevia a essa altura? eu escrevo desde os 14, né? Desde sempre, praticamente. Meu primeiro artigo de jornal tinha 14 anos. Né? E assim, e um belo dia eu encontrei o Drummond através de um amigo. Ele estava num canto. Esse amigo chamava Plínio Doyle, um bibliófilo, e tinha uma festa literária assim em casa que acontecia todo sábado de tarde, chamado Sabadole. Durou 30 e poucos anos, 38 anos. No Rio? No Rio e no Leblon. E eu fui convidado, né, para ir para este evento literário. Eu era muito fã do Cruz de Souza. E nesse evento, esse Plínio Doyle tinha uma obra rara do Cruz de Souza. Ele queria me mostrar de todas as maneiras. Então, eu fui ver essa obra. E era um apartamento no Leblon de 600 metros quadrados, só dedicado para livros e encontros literários. Então, todos os grandes nomes passavam por lá. Eu não tive nenhuma razão de dizer não, né? Eu era um grande nome, né? 1,83 m, não tinha nome menor do que meu. Enfim, e aí quando ele passou no corredor, eu vi o Drummond sentado, assim, bem no canto, e ele ficava, todo mundo por lá, ele ficava ali, estava lendo um livro. Aí eu passei e falei, e é Drummond? E aí eu fui, assim, o Plínio me deixou lá, voltou, aí eu voltei de novo, assim, e eu estava sentado. Na terceira vez que eu passei, ele olhou para mim, aí fez assim com a mão, aí eu me encorajei e fui lá, não, seu Carlos Drummond de Andrade, sou muito seu fã. E ele olhou para minha cara assim, aquele nego magrinho, né? Magrinho, agora tem barriga, mas nem barriga eu tinha naquela época. E aí ele pegou um papel e anotou o telefone dele. Me liga. Eu tenho esse papel até hoje, do Drummond. Levei umas 2 semanas para ligar para o Drummond, me enchi de fichas telefônicas, e isso em 1984. Enchi de fichas telefônicas, fui para um orelhão no centro da cidade. Dona Dolores atendeu, eu falei que eu era, aí ela falou assim, ele lhe conhece? Ele me deu o telefone, aí chamou, Carlos, telefone, ouvi isso. E aí ele veio, atendeu, aí, quando me atendeu assim, poxa, achei que você não fosse ligar mais, tanto tempo. E aí, anota meu endereço e vem aqui em casa. Aí eu falei, será que ele está bem da cabeça, né? Pedro, eu sou teu amigo, te amo, viu, Pedro? Enfim, será que ele está bem da cabeça? E eu estava no orelhão, assim, em plena Largo da Carioca, né, que é muito movimentado. Quando eu vi, tinha umas 3 pessoas atrás de mim, assim. E aí eu abafei o telefone. Assim, alguém tem uma caneta? E as pessoas assim, não. Tipo assim, né? Eu podia oferecer trocar 10 fichas por uma caneta, né? Porque só custou meia ficha a ligação. Tiago, eu não te conhecia naquela época, mas essas suas ideias, entendeu? Já está contratado. Já está contratado, né? Bom, enfim, aí eu vi uma lanchonete em frente, assim, mas as pessoas em orelhão ficavam realmente revoltadas, né? Essa demora, né? O pessoal achava que você tinha que falar com meia ficha, né?
caía meia ficha, porque se eu gastava meia, a ficha caía a metade. E aí eu olhei assim, aí botei o telefone assim em cima e corri lá para convencer o cara para prestar a caneta, pegar aquele papel que embrulha salgadinho, que é tão grosso, né, que você quase faz uma caixa, né, com ela, né, quase dobra uma caixinha. Então, não sei como é que as pessoas conseguem passar aquilo no lábio, né? E aí voltei lá, o pessoal realmente muito pé da vida, aí eu, sim, seu Carlos. Aí ele, o conselheiro Lafayette, número 60 e tal. Aí eu anotei tudo. Ele falou, você demorou? Eu gostei de arrumar a caneta. Ele mal sabia que eu estava no orelhão, né? Para ele eu estava dentro de casa. E aí fui. Ele não gostava de falar muito no telefone, todas as vezes que falava no telefone era muito curto, assim. Mas, assim, presencialmente, ele me encheu de perguntas, assim. Né? E a mulher dele falou assim, onde o Drummond arrumou esse cara, né? Assim, tipo, o que ele é, né? Porque era um moleque mesmo, né? De 20 e poucos anos. E então, assim, magro do jeito que eu era, ela sempre me oferecia um negocinho para comer, assim, sabe? Deve estar com fome. Deve estar com fome, né? Deve estar com fome esse rapaz. Então ela sempre me oferecia. Você não quer comer um negocinho, assim? Então, um biscoitinho, sempre me oferecia alguma coisa. E aí ele me perguntou, assim, meus pais, perguntou sobre meus pais, o que eu gostava de ler. Aí soube que eu gostava do Cruz e Souza, né? Do poeta catarinense Cruz e Souza. E ele falou, eu escrevi algumas coisas sobre o Cruz e Souza. Ele tinha achado alguns poemas inéditos. Então o Drummond escrevia em pseudônimo também, né? Então ele tinha um pseudônimo que ele publicou no jornal, uns poemas inéditos do Cruz e Souza, me mostrou. Depois eu citei na biografia que eu escrevi sobre Cruz e Souza esse texto, né, que o Drummond havia descoberto, assim. Mas, assim, eu não imaginei nunca estar aqui em Itabira, né? Eu nunca tinha essa ideia, nunca me imaginei fazer uma curadoria em homenagem ao Drummond. Eu estava falando com o Pedro, que está aqui presente, participando conosco muito generosamente, e pouco antes dele morrer, ele me mandou uma carta dizendo que não estava muito bem de saúde e que se melhorasse para eu ir lá falar com ele. E eu fiquei muito preocupado, eu liguei para ele, né? E ele, no telefone, falou uma voz muito arrastada, aí disse, olha, eu não estou bem de saúde, que não sei o quê, mas vou melhorar, que não sei, está meio combalido, né? E falou, se acontecer alguma coisa comigo, não deixe ninguém fazer nada. Eu falei, eu? Imaginei, né? Eu? Como é que o Drummond, como é que eu não vou chegar? Não, ninguém faz nada com o Drummond, né? Mas o Pedro está aí de prova que o cemitério de Botafogo foi uma festa, que as pessoas cantaram as músicas, declamaram os versos do Drummond, as pessoas choravam igual criança. E eu, quando soube da morte do Drummond, eu estava na rua e vi na televisão a notícia da morte. Parecia que tinha morrido um parente meu muito próximo, porque eu me emocionei demais e sentei num banco, escrevi um poema que eu só fui achar no ano passado, esse poema nos meus arquivos, e publiquei na rede social esse poema. Então, assim, é uma relação tão extraordinária, porque eu vi o Drummond, parece que eu estava vendo Itabira, né? Porque eu fazia algumas provocações, era muito ordinário, né? Para fazer provocação do Drummond. Eu não tinha menor receio, eu falava com todos os escritores, convidava Darcy Ribeiro para debate, e ele ia, né? Então, eu tinha essas coisas, assim, esses arrojos, mas eu estava falando, né? Então, assim, estar aqui é como se eu visse o Drummond andando. Quando eu entro na casa dele, que eu conheço pela primeira vez, eu estou vendo o Drummond, ele parece estar nos seguindo, né, o nosso espaço, né? Tipo assim, vai para lá, tal. Tanto que eu fui subir ao terreno, né? Não me contentei só com a casa, mas eu vi o terreno. Também fui ver o terreno. E fiquei imaginando um moleque ali,
nesse terreno, sabe? Eu perguntei ao Pedro, tem árvores centenárias aqui nesse terreno, né? Que estava escuro. Então, Afonso, me emociono bastante porque é muito extraordinário. A gente que gosta de literatura, a gente que pratica literatura, vive de literatura, basicamente. Eu sou ex-funcionário público, fui professor da UERJ, né? E jornalista, fiz 2 faculdades, porque os boletos são muitos, né? Então a gente faz 2 faculdades logo. Então fiz comunicação social, depois fiz letras, e aí fui dar aula no estado do Rio de Janeiro. Eu sou de lá, minha origem é de lá, e fui ser jornalista também. Então eu ficava nesse mundo das letras em si, né? E o Drummond, assim, ele podia me tratar de qualquer forma, mas acho que a sensibilidade dele, viu, Tiago, Afonso e quem está aqui nos ouvindo, está na poesia dele. O quanto o Drummond ecoa de atualidade, né? Se o Drummond fosse um poeta negro, eu diria que seria um tambor, constantemente, sabe, ressonando, né? Falando na floresta inteira, comunicando com a floresta inteira, né? Levando para os quilombos que tem aqui em Itabira, né? Muitos quilombos que tem aqui em Itabira. Então, eu vejo o Drummond também nesse lado, né? Quando você me convidou para fazer a curadoria, eu falei, vamos trazer os autores negros, os poetas, os escritores, para ver o que eles têm para falar sobre Drummond, né? Porque parece que a gente tem que ficar numa caixinha, né? Preto tem que falar sobre a questão racial e por aí vai, né? Aí a gente fala mal dos brancos, os brancos não gostam muito, ficam incomodados, mas a gente pode falar sobre qualquer assunto, sobre economia, sobre política. Eu sou colunista do jornal Folha de São Paulo, tenho uma coluna toda quarta-feira e eu falo sobre política, sobre tudo. Andei malhando bastante o governo, mas os bolsonaristas não gostaram muito, nunca gostam muito, né, do que eu falo sobre eles. Mas, assim, eu falo um pouco pela voz do Drummond, né? O quanto Drummond, você lê nesses textos, né, Congresso Internacional do Medo e outros textos do Drummond, o quanto ele parece estar escrevendo hoje, né? E o quanto ele, em Copacabana, onde ele morava, parece que está em Itabira. Ele levou Itabira e implantou dentro daquele apartamento de Copacabana. Então, ele nunca se desligou dessas origens dele e, por isso, a obra dele repercute tanto essa cidade. Viu, prefeito? É isso, Afonso. Obrigado. Com vocês, Tiago Lacerda. Depois do horror e de reencontrar um caminho e como, eu acho que já dá para falar de amor, né, Afonso? Vamos falar de amor, né? O amor bate na horta. Cantiga do amor sem eira nem beira. Vira o mundo de cabeça para baixo, suspende a saia das mulheres, tira os óculos dos homens. O amor, seja como for, é o amor. Meu bem, não chores. Hoje tem filme de Carlito. O amor bate na porta, o amor bate na horta. Fui abrir e me constipei. Cardíaco e melancólico, o amor ronca na horta entre pés de laranjeira, entre uvas meio verdes e desejos já maduros. Entre uvas meio verdes, meu amor, não te atormentes. Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos e quando os dentes não mordem, e quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega. O amor desenha uma curva, propõe uma geometria. Amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou o muro. O amor subiu na árvore em tempo de se estrepar. Pronto, o amor se estrepou. Daqui estou vendo o sangue que escorre do corpo andrógeno. Essa ferida, meu bem, às vezes não sara nunca. Às vezes sara amanhã. Daqui estou vendo o amor, irritado, desapontado, mas também vejo outras coisas. Vejo corpos, vejo almas,
Vejo beijos que se beijam, ouço mãos que se conversam e que viajam sem mapa. Vejo muitas outras coisas que não ouso compreender. É tanta lindeza que eu nem sei. Queria convidar Rodrigo Lacerda, por favor. Gente, eu só queria interromper enquanto o Rodrigo sobe para dizer uma coisa que eu não queria deixar de dizer. Esse moço lindo que está fazendo aqui a tradução em Libras foi a pessoa que foi a estrela do filme, que estava com aquela máscara. Ele é um bailarino que é também, por favor, uma salva de palmas para ele. Eu não vi que ele estava aí na hora. É uma lindeza, chama Uziel. Sueli, obrigado, Sueli. Uziel, desculpa, viu? Perdão. Devia ter falado isso toda hora. Bem, gente, Rodrigo Lacerda é escritor antes de ser editor. Importante dizer, inclusive, amanhã estão todos convidados para o debate que ele vai fazer com a Carla Madeira, falando exatamente sobre essa magia, essa arte da criação literária. Ocupa, no caso, o cargo de editor da Record, dessa área que se encarrega a obra de Drummond. Eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho sobre como é que foi essa chegada de Drummond na Record e, principalmente, como é que é esse desafio na sua vida de essa empreitada. Não é fácil, né, Rodrigo? Obrigado, Afonso. É um prazer estar aqui com você, com meu primo, Tiago Lacerda. Primos. Ele eu sou do lado da família que tem menos de 1,75 de altura, mas é um prazer estar aqui com vocês. É realmente uma honra imensa trabalhar com a obra do Drummond, né, na editora Record. Eu me considero um editor muito sortudo, porque há uns anos atrás fiz uma edição da obra completa do Machado de Assis, pela Nova Aguilar, e agora estou trabalhando com o Drummond na Record. Poucos editores têm chance, é como para um atleta disputar uma Olimpíada. Assim, você tem 2 ou 3 chances na vida, não tem muito mais do que isso. Então, para um editor, trabalhar com 2 autores desse calibre realmente é uma grande honra, né? Agora, nessa volta do Drummond para a Record, a gente constituiu um conselho editorial que tem os editores lá da casa, as donas da Record, os atuais titulares da obra, os netos do Drummond, e o Edmilson Caminha, que é um grande especialista na obra do Drummond e que cuida da fixação de texto. A gente está fixando os textos todos de novo, pela primeira vez, recorrendo ao acervo. O que é fixação? Fixação, basicamente, é o seguinte, é comparar todas as edições que existem, comparar com os manuscritos ou datiloscritos, ou mesmo com os exemplares das primeiras edições nos quais o Drummond tenha feito alguma observação, e ver exatamente se os versos estão com a pontuação correta, se a quebra dos versos está correspondendo ao que ele queria. E isso é um trabalho minucioso de comparação, de análise e, enfim, então é uma boa parte do nosso trabalho agora é fixar os textos de novo, tentando que seja a fixação definitiva, né? Contemplando tudo que já foi feito e decidindo qual é aquela que mais de perto corresponde à intenção do poeta, né? Além disso, a gente resolveu dar à coleção do Drummond um caráter mais, digamos assim, aberto, mais colorido, mais alegre, umas capas que podem ser gráficas como essa, ou podem ser totalmente abstratas como essa aqui, para que, de alguma forma, a gente tente se conectar e conectar a obra do Drummond com outros públicos.
mais jovens que não necessariamente leiam literatura, que tenham, digamos assim, outros canais abertos para receber uma obra como essa, né? A gente, cada edição, cada livro tem um pós-fácil original, e a gente também tentou dar um caráter mais aberto a esses pós-fácios, na medida em que a gente convida pessoas de outras áreas que não necessariamente a literária. Então, o Alguma Poesia, o primeiro livro do Drummond, o pós-fácil é do Ronaldo Fraga, o estilista aqui de Minas. A antologia poética que o Tiago tá lendo, o pós-fácil é da Zélia Duncan. E não que o mundo das letras não seja bem aceito. O Claro Enigma, o pós-fácil é do Mia Couto. As edições que estão saindo agora, o Quando é Dia de Futebol, uma antologia organizada pelo Pedro e pelo irmão, Luiz Maurício, o pós-fácil é do Pelé. O Rosa do Povo, o pós-fácil é do Afonso Romano de Santana, um grande crítico de Drummond, grande estudioso. É uma forma de homenageá-lo, até manter um pós-fácil que era da edição antiga. Enfim, abrir ao máximo o leque de pós-faciadores para que o Drummond saia do circuito fechado da universidade e dos leitores. Quer dizer, aquela velha história, eu não quero pregar para convertidos, eu quero conquistar novos seguidores dessa palavra maravilhosa que o Drummond tem, né? A gente também fez cronologias que tem, eu nunca vi nada parecido, que é, se o livro sai, por exemplo, como Alguma Poesia, que é de 1930, né, se não me engano. Então, a nossa cronologia que está no livro, ela vai de 27 a 33. São 6 anos que cercam a publicação do livro. Então, em vez da gente fazer uma cronologia da vida e da obra completa, a gente faz esse recorte e aí dá dados da vida do Drummond e da obra, lançou isso, lançou aquilo, ao longo desses 6 anos, mas a gente também tem uma seção chamada Mundo, em que a gente dá grandes fatos notáveis, políticos, históricos, sociais, econômicos, culturais, do mundo na época em que o livro foi publicado. A seção Brasil, a mesma coisa. Então, 30 é o ano da Revolução, a chegada do Getúlio ao poder, enfim, um monte de coisa acontecendo também aqui no Brasil. E tem uma última seção chamada Literatura Brasileira, que aí a gente elenca alguns livros que saíram na mesma época. Que outros autores estavam publicando? Que outros livros importantes saíram na vizinhança da publicação daquele ou desse ou daquele livro do Drummond? Então, todos esses recursos são para aproximar o público que não conhece o Drummond, para ele ter o contexto em que essas obras saíram e dimensionar a modernidade desse poeta e a interferência que ele tem no mundo cultural onde ele estava atuando, né? E a gente tem bibliografias de e sobre Drummond, e as versões completas, tanto das bibliografias quanto da cronologia, aí sim de vida e obra, os leitores acessam através desses códigos QR que todos os livros têm, e aí que leva o leitor para um ambiente virtual, onde ele tem outro tipo de material, áudios, fotos, vídeos do Drummond, as cronologias e as bibliografias completas, e também o relatório da fixação de texto. Então, aqui botei uma vírgula porque na edição tal essa vírgula existia, mas depois ela caiu, mas a gente tem numa carta ou num original do Drummond que a vírgula tem que existir. Então, esses relatórios, para quem quiser descer esse nível de detalhe, estão lá também. Quer dizer, é todo um grande esforço de apresentação da obra de um jeito mais aberto para outros públicos, mais alegre, mais moderno, mais colorido e tal. Então, a ideia da edição basicamente é essa. Agora, eu confesso que não posso
encerrar a minha fala e sair aqui do palco, deixar o circo continuar, sem contar um pouco da minha história pessoal com Drummond, porque, embora eu não, como Tom, eu não tenha conhecido o Drummond pessoalmente, eu apenas o vi uma vez no ônibus. E eu já sabia muito bem quem era, e eu falei, vou falar ou não vou? Vou ou não vou? Falo com ele ou não falo? Falo com ele. Não tive coragem de falar, ele desceu, eu continuei um pouquinho mais. Falar ou não falar? Pois é, eis a questão. E aí... mas, assim, eu tenho uma história pessoal com o Drummond também, porque a primeira coisa de poesia que eu li na vida foi meu pai que me deu a coleção que ele tinha de uma enciclopédia chamada O Tesouro da Juventude, que tinha sido uma coisa que tinha sido a formação dele. E aí ele me deu 17 volumes, um livro compridinho, assim, capa verde, e tinha o Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias. E eu sabia aquilo de cor, eu amei. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, que resolvi aquela coisa da métrica, do ritmo, da rima. Aquilo era uma coisa muito poderosa para um ouvido destreinado, né, de uma criança que nunca tinha ouvido poesia ou lido poesia. E eu adorei aquele negócio. Mas minha mãe, guerrilheira, que atuava na surdina, lia para mim um livro que ela tinha do Drummond, chamado Poesia Até Agora. É uma antologia que hoje em dia não se publica mais, porque ela foi ultrapassada pela própria antologia que o Drummond organizou, a antologia poética, e que tem tudo que o Poesia Até Agora tinha e outros livros que vieram depois. O Poesia Até Agora é dos anos 50, se não me engano. E meu avô levou minha mãe na casa do Drummond uma vez, e o Drummond autografou esse livro para ela. Então, o exemplar que ela lia para mim era um exemplar autografado, aquela letrinha minúscula do Drummond. Eu sou escritor também, além de editor, e tem um conto meu em que eu menciono esse livro, e eu falo que é uma letrinha de mosquitinho, assim, porque ela é bem pequenininha, bem leve. E então era um exemplar assim que vinha carregado, porque eu percebia que a minha mãe, carregado de emoção, porque eu percebia que a minha mãe tinha uma grande emoção em relação àquele livro, um valor sentimental muito grande. Bom, e aí, então, saindo do Gonçalves Dias, aquele, né, o romantismo, aquela coisa hiperpassional e aquela forma muito rígida do metro, da rima, o contato com a obra do Drummond foi a primeira vez que eu tive contato com uma obra de um escritor que falava outra língua, né? O verso livre, não necessariamente rimado, em geral, pelo menos até os anos 50, não rimado, né? Então, foi um estranhamento, por um lado. E eu tendia a gostar mais do Gonçalves Dias, confesso, porque tinha uma coisa encantatória do ritmo, da música, que eu ainda não conseguia extrair da poesia do Drummond. Mas tinha naqueles poemas uma coisa que me encantou, que era o senso de humor e a autoironia. Então, isso era um negócio que, obviamente, o Gonçalves Dias nunca teve, nem por um minuto da vida dele. Os poetas românticos, eles são de uma passionalidade, de uma grandeza emocional, que não dá para você ser autoirônico, não dá para você ter humor. Mas aí, quando eu li o Poesia Até Agora, e eu lia, por exemplo, Papai Noel às Avessas, quando o Papai Noel entra pela chaminé para roubar a casa e não para deixar presente. Era no Rio de Janeiro? Provavelmente, né? Você sabe que o poeta é uma antena do futuro, né? Então, quando eu lia Anedota Búlgara, quando eu lia Stop, A Vida Parou, ou Foi o Automóvel, eu falava, nossa, que poemas, que coisa incrível. Então a poesia também serve para isso, né? E tem um poema que eu depois vou ler para terminar para vocês,
mas que eu acho que teve um impacto muito grande na minha vida. Eu, posteriormente, fui fazer faculdade de História. E uma das coisas que mais me encantou em todas as leituras de teoria da história que eu fiz na vida, que foi só durante a faculdade, porque depois minha vida caminhou para o outro lado e eu parei com isso, larguei o vício, mas de todas as coisas que mais me encantou é a ideia das estruturas de longa duração. O que é isso? A estrutura de longa duração é aquilo que a humanidade tem, não importa em que cultura ela esteja inserida, a que cultura ela pertença, e não importa o período histórico a que ela pertença. Então, por exemplo, a relação da humanidade com a comida, isso é uma estrutura de longa duração, porque você pode ser árabe do século XV, ou você pode ser francês do século XVIII, ou você pode ser um italiano do século XIII, e você alguma relação com a comida você terá. Então, é uma estrutura de longa duração. Você pode ser um egípcio do século XV a.C. e você tem uma relação com a comida. A relação do homem com a morte, a relação do homem com a família, tudo isso são estruturas de longa duração. A relação da humanidade com o dinheiro ou com o comércio também são estruturas de longa duração. Mas de todas as estruturas de longa duração, a mais importante para nós é o amor. Também é uma estrutura de longa duração, ainda que as várias civilizações tenham valores diferentes e amem de formas diferentes, mas a relação do homem com o amor é uma estrutura de longa duração. Então eu queria ler para vocês um poema que eu amava quando eu era criança, que a minha mãe lia para mim, e que eu acho que tem a ver com isso. Espera aí, deixa só eu pegar os óculos, porque sabe como é, né? Desculpe. Os óculos são terríveis. Eu nunca usei óculos na vida, mas recentemente fiquei com a vista cansada, é um saco. Eu sempre me embaralho com esses óculos. Vamos lá. Então, meu poema preferido de quando eu era criança e eu lia Drummond com a minha mãe. Balada do amor através das idades. Eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana, troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Virei soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da catacumba, encontrei-te novamente. Mas quando vi você nua, caída na areia do circo, e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado e o leão comeu nós dois. Depois fui pirata mouro, flagelo da Tripolitânia. Toquei fogo na fragata onde você se escondia da fúria do meu bergantim. Mas quando ia te pegar e te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Depois, tempos mais amenos, fui cortesão de Versalhes, espirituoso e devasso. Você cismou de ser freira. Pulei muro de convento, mas complicações políticas nos levaram à guilhotina. Hoje, sou moço moderno, remo, pulo, danço, boxo, tenho dinheiro no banco. Você é uma loura notável, boxa, dança, pula, rema. Seu pai é que não faz gosto, mas, depois de 1000 peripécias, eu, herói da Paramount, te abraço, beijo e casamos. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Belo depoimento. Obrigado. Bem, gente, temos que caminhar para o final. Eu queria novamente aqui agradecer, registrar e agradecer a presença do Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale. Muito obrigado, Hugo.
estamos aqui por sua causa. E fazer uma coisa que a gente tem que encerrar. Tiago vai falar mais um poema e depois eu queria chamar esses dois aí para vir aqui conversar rapidamente comigo, que são também os culpados da gente estar aqui, o Pedro Drummond e o Adriano Fagundes. Por favor, Tiago. Sim. Você quer que eu leia um para eles virem? Eu tenho dois. Eu vou ler os dois, quero te dizer, a gente estica. Mas você quer que eu leia os dois antes deles virem ou guardo um para depois que eles vierem? Lê um agora, depois que sair, você lê outro. Então, combinado. Entre o ser e as coisas. Onda e amor, onde amor, ando indagando ao largo vento e a rocha imperativa, e a tudo me arremesso nesse quando amanhece frescor de coisa viva. As almas, não. As almas vão pairando, e esquecendo a lição que já se esquiva, tornam amor humor e vago e brando o que é de natureza corrosiva. Na água e na pedra, amor deixa gravados esses hieróglifos e mensagens suas, verdades mais secretas e mais nuas. E nem os elementos encantados sabem do amor que os punge e que é, pungindo, uma fogueira a arder no dia findo. Bem, eu queria chamar Adriano Fagundes, fotógrafo, que também despencou lá de Portugal para estar aqui com a gente. Adriano mora em Lisboa hoje. E o meu querido Pedro Drummond. Pois é. Ô, Ti. Um minutinho só, tá, Ti? Alô. Bem, seguinte, vocês contem pra gente a história do livro Vasto Mundo, que teve também o patrocínio da Vale para poder, do Instituto Cultural Vale, para poder se realizar. Sim. E está sendo vendido para quem quiser também lá na livraria com selo da Editora Autêntica. Eu queria começar dizendo o seguinte: muita gente me chama de herdeiro. Normalmente uma herança ocorre enquanto se realiza o formal de partilha. Quando alguém parte, enfim, se realiza a partilha. Mas a verdade é que eu ainda sou herdeiro, apesar de, se fosse uma fazenda, eu seria dono da fazenda hoje. No entanto, o Carlos deixou uma fazenda do ar, ele era o fazendeiro do ar. Mas eu continuo herdando, e a parte mais importante dessa herança é o carinho, é a amizade. Por exemplo, eu herdei a amizade do Rodrigo, herdei a amizade do Adriano, herdei a amizade do Afonso, do Hugo, acabei de herdar a amizade do Tiago Lacerda. Então, eu continuo sendo um herdeiro com muito orgulho e nossa, que emoção. E Tom também é outra parte da minha herança. Enfim, dentro dessa herança, eu conheci o Adriano Fagundes através do Lauro Moreira, que foi um amigo dos meus pais, do Carlos, o embaixador Lauro Moreira, muito querido, um grande drummondiano, machadiano, enfim. E ele está casado com a filha do Lauro. E um dia eu fui visitá-los e vi o trabalho do artístico, criador deste fotógrafo aqui. Ficamos amigos. Eu falei, puxa, o teu trabalho, nossa, é tão bom, seria super legal a gente bolar alguma coisa. Não é que esse cara se entusiasmou tanto e mergulhou na poesia, na obra do Carlos. E, bom, o resultado foi o vasto mundo que ele percorreu, que ele capturou com o seu olhar atento e que, em muitas ocasiões, é complementar dos versos do Carlos. Então, ele soube encontrar essa sincronia que ultrapassa o espaço e o tempo, porque, enfim, o Carlos está no céu, perambulando por aqui, e ele está no mundo, percorrendo o mundo, apesar de que o Carlos não saiu do seu escritório, mas a gente vê na literatura dele o que o Adriano soube encontrar nas suas viagens, com seu olhar atento e eloquente. Então, assim, o resultado foi esse livro e agora esta exposição que está na Fundação Cultural. Então, óbvio, essa herança é magnífica. Eu não mereço tanto, mas eu estou muito feliz de ter tido essa sorte, esse privilégio, né? Então, eu gostaria que o Adriano falasse de como ele se identificou com a poesia do Carlos, como ele encontrou nos versos do Carlos
aquilo que ele já tinha capturado, aquilo que ele não só capturou, mas também voltou a fazer. E ele, acho que foi uma viagem também a você mesmo, sim, né? Sim. O poema assim, que motivou todo esse trabalho, essa criatividade, ou tecnicamente a gente diria essa obra derivada, foi o poema O Homem e as Viagens, que acaba dizendo que é da dangerosíssima viagem de si a si mesmo. E eu acho que o Adriano percorreu, depois de percorrer o mundo, e que continua percorrendo, ele percorreu essa viagem de si a si mesmo e se encontrou com Carlos nesse si mesmo, nesse si que somos todos nós. Enfim, conta aí para a gente, Adriano. Foi incrível, né? Primeiro, obrigado por estar aqui, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Mas o convite que veio do Pedro é aquele convite irrecusável, né? E quando ele falou... Porque me propôs, na verdade, um diálogo entre fotografia e poesia. E eu, claro... Só que, obviamente, eu não sabia... Não conhecia a obra dele, conhecia 10 poemas, assim, para falar a verdade. E um deles, que é o primeiro que eu achei, que eu acho que eu queria estar aqui no livro, é o poema que a Sueli escolheu para ler hoje, que é o Consolo na Praia. Poema lindíssimo, que é o poema que eu lembro mais da minha infância, assim. Não por outro motivo, mas é o poema que mais me tocou no colégio, por exemplo. Mas, a partir do momento que o Pedro falou de diálogo, eu pensei não fazer necessariamente um livro de poesias ilustradas, mas um diálogo mesmo entre poesia e fotografia, né? Então, várias coisas. Li durante uns 3 meses todos os livros que eu consegui do Drummond, foram uns 14 livros que eu consegui ler nesses meses. E eu escrevia no livro a lembrança que eu tinha de fotos que eu tinha feito, porque no livro tem fotos de 91 a 2021, né? E quando ele me chamou para fazer esse diálogo, era fevereiro de 2021. No meio da pandemia, não tinha absolutamente nada para fazer, né? Então, tinha todo o tempo do mundo para conseguir mergulhar mesmo na obra, né? E não só na obra dele, mas como nos meus arquivos, que tem muitas fotos no livro que nunca foram publicadas ou que eu tinha praticamente esquecido e lembrei a partir de textos. Então foi muito legal essa volta a minhas próprias imagens, né? E eu agradeço muito, Pedro, por ter me dado essa honra de conseguir fazer o livro. Na verdade, teve essa parceria entre o Adriano e o Carlos, e o destino, assim, a magia, né? Porque eu costumo dizer, sem nenhum tipo de pretensão acadêmica nem nada, eu não sou nada, mas a poesia nos une. Nós estamos aqui por causa da poesia, e não só a poesia do Carlos, mas a poesia do instante que nos inunda, né, neste momento. E o Afonso chegou a mim por causa de Tabira, por causa do Carlos, obviamente, mas e as coisas foram confluindo e a semente foi brotando, né, e cresceu essa árvore, né, os livros, né. O Rodrigo sabe muito bem que, aliás, eu sempre gosto de dizer que uma das coisas importantes também dessa herança, né, que a gente recebeu desse legado é o amor aos livros, né, o amor aos livros que não precisam de carregar a bateria, né, que estão sempre ali. E como dizia Jorge Luiz Borges, quando a gente entra numa biblioteca, não estamos sós. Tem um monte de amigos esperando para a gente estabelecer esse diálogo que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço. Então, o Afonso também nos ajudou muito, foi super importante. O livro só saiu por causa do Afonso, na verdade, né? Vamos ser cultural vale. Que te falar que olha como é que as coisas acontecem tão simples, autêntica, quando né, tem que acontecer. Eu peguei o PDF que vocês me mandaram do livro, mandei para o Hugo, instantaneamente a resposta foi sim. Não teve nem... Eu acho que o Hugo nem olhou tudo. Ele viu assim e falou sim. Obrigado, Hugo. Entendeu? Obrigado. Então, valeu. É isso. Então, assim, você vê como é que realmente confluiu
tudo para que a gente estivesse aqui nesse momento com essa exposição que está lindíssima lá na Fundação Carlos Drummond de Andrade, uma exposição interativa, na qual o Tiago também, nesse campo de generosidade imensa que tem o caráter desse ser humano, fez as leituras. Você coloca lá a máquina fotográfica no QR Code e ouve não só a voz do Drummond, como a voz do Tiago também, lendo os poemas que ali estão. Eu agradeço imensa. Mas eu queria dizer que isso é uma prova de como o legado drummondiano, eu não estou falando por mim, estou falando por todos nós, como isso possibilita infinitos desdobramentos. E o nosso prefeito Marco Antônio sabe disso, e ele está empenhado em ajudar e permitir que esses desdobramentos continuem ad infinitum, né? Assim, além de todos nós. Isso acho que é um exemplo. Assim, o Adriano viu, o Afonso viu, o Hugo viu, o Tiago está vendo também. Enfim, no fundo, o Flitabira é um convite. Vamos participar todos desta festa. Obrigado. Obrigado, Afonso. Essa palavra é tudo, né? Gratidão, essa palavra é tudo. É isso aí. Valeu. Obrigado. Tiagão, volta cá. Bem, então o Tiago vai fazer o encerramento lendo mais um poema, ou dois, Tiago, se você quiser. Mais um? Fica à Mais sua um? vontade. Você quer escolher um? Vamos lá. Para encerrar, então. Já 11 horas. Vamos lá. Amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar sempre, e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que traz o mar à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Boa noite. Prazer.